Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai ver esse nosso pequeno bate-papo. Na verdade, nós estamos refletindo sobre a escola bíblica de Abraão, o que Deus fez com Abraão. E temos muitas lições que nós podemos extrair dali para o nosso amadurecimento. O ventinho está gostoso hoje, calor forte em Caxias do Sul, mas vamos orar. Senhor, graças te damos por este dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que acontece de bom e o que acontece de não, que nós não consideramos também muito bom, Senhor, mas são coisas que o Senhor nos concede para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e muitas vezes para que nós nos vejamos a nós mesmos. Lembro que a tua palavra diz que no deserto, o Senhor os levou ao deserto para ver o que havia no coração daquele povo. E esse deserto não é o deserto físico, mas muitas vezes as situações em que nós podemos nos ver, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, para mim e para todos aqueles que estão acompanhando, que nós possamos nos ver, e nem sempre vemos o que é muito bom, mas vemos. E graças te damos por isso, Senhor. Aquele povo no deserto, o Senhor sabia o que havia no coração deles, eles é que não sabiam. Por isso, nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver, na Escola Bíblica de Abraão, nós vamos ver uma trajetória de fé. Vamos tomar a caminhada de Abraão e vamos refletir nisso. Eu anotei muitas coisas, vocês vão observar que eu vou estar lendo, porque não quero esquecer de coisas que são importantes, que eu também aprendi, mas que me fizeram muito bem e que por isso eu quero compartilhar. Mas sem demandas, sem demora, né? Vamos adiante. Então, Abraão começou o que nós conhecemos como o caminho da fé. Ele nunca mais teve a sua mente cheia das lembranças da terra que ele deixou. Diferente, por exemplo, do povo que saiu do Egito, né? Os que têm a mente repleta do que deixaram, onde saíram, podem muitas vezes voltar para trás facilmente. O que é preciso entender que nessa jornada de fé a fonte é celestial e não há algo que esteja ou que seja da terra que possa contribuir, porque esta fonte celestial, quando você a introjeta, você tem ali as respostas, isso elimina o medo. Por que muitas vezes a pessoa para? A pessoa para quando começa a ter medo. E começa a ter medo quando olha em outra direção, em que não há esperança. Ela sempre olha para... A esperança olha sempre para o amanhã, bem como a fé. Sempre para o amanhã. E as pessoas morrem, muitas vezes, porque não têm esperança no amanhã. O Senhor Jesus Cristo contou a parábola do homem que encontrou uma pérola no campo. E em Mateus 13, 45 e 46, ele diz que esse homem foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Ele vendeu tudo. Por quê? Porque ele tinha a expectativa e a esperança de possuir o tesouro que era a pérola. Abraão, por exemplo, não podia afirmar que confiava em Deus sem primeiro sair da sua terra e da sua parentela, e isto sem saber para onde ia. Então, enquanto você se mantém rodeado do que lhe é familiar, você rouba de si mesmo a possibilidade de transformação. Segue sempre a mesma trilha e não há transformação e não há conquista. Por exemplo, a pessoa que é acostumada a obter o que quer através de mentiras precisa sair do território da mentira e passar a depender de Deus para obter aquilo que precisa. A palavra de Deus ensina, né? Vocês que mentiam, não mintam mais. Porque é uma mentirinha, não dá em nada. Né? Enfim. Então, a tua segurança, por exemplo, não pode ser o teu recurso. Não pode ser aquilo onde você põe esperança e expectativa. A primeira coisa que Deus tirou de Abraão foi o que ele visualizava e que o mantinha conectado com o que ele costumava ser. Nós vamos ver na próxima semana, nosso próximo encontro, mais detalhadamente sobre isso.
Agora, o modo como você visualiza a sua vida determina o modo como você vive a sua vida. E também o que você fala e o que você pensa de si mesmo. A palavra de Deus diz que do fruto dos lábios o ventre do homem se fartará, né? Então, como cristão, é preciso mudar o modo como você vê as coisas, mudar o que você tem visto, mudar o que você tem pensado, mudar o que você tem meditado, porque isto vai produzir colheita na tua vida. E também será a tua âncora. Quer dizer, se eu penso nas coisas celestiais, se eu penso naquilo que Deus fala sobre mim, a minha âncora está naquilo que Deus fala sobre mim, não o que a minha parentela fala sobre mim, ou o que eu mesma falo sobre mim. Mas quando a âncora está na palavra, então a garantia é aquilo que a palavra diz, né? Por quê? Porque a pessoa pode estar ancorada no âmbito do engano, vida natural, experiências, o que você tem vivido, etc. Ou renovar a sua mente, como diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus ela está no âmbito da vitória. E é o que a Bíblia fala de você. Toda vez que você pensa e fala em conformidade com a palavra de Deus, você não fugirá de Deus, mas se aproximará mais, cada dia mais, e ficará sabendo o que Ele faz e o que Ele não faz. Num certo sentido, quanto mais você aprofunda na palavra de Deus, não me tenha por herege, mas mais previsível Deus se torna. Porque Ele cumpre a palavra dEle. E quando você conhece a palavra, você sabe o que Ele faz em uma situação e em outra situação. Ele cumpre a palavra dEle. Então, nós, porque Ele não muda, porque Ele cumpre a palavra dEle, porque Ele é fiel em tudo que Ele nos revelou, nós podemos descansar, sabendo, o que Deus faz, né, em uma determinada situação? Ele faz o que a palavra dEle fala. Então, se nós temos esta confiança, nós nos firmamos, a nossa âncora está no âmbito da vitória, porque Deus quer nos conduzir em vitória. Abraão o conhecia tão bem, a ponto de dizer como Deus é. É o episódio de Sodoma e Gomorra. Não, você, Deus, misericordioso, você isso, você... E ele fica negociando com Deus. Abraão entendeu que, naquele momento, Deus estava buscando um intercessor. E foi assim que ele se postou na presença de Deus. E foi assim que ele foi ouvido, porque Abraão foi ouvido, embora Sodoma e Gomorra tenham sido destruídas. O seu sobrinho Ló não foi destruído. E ele não foi destruído porque Abraão conhecia Deus, sabia o que Deus queria naquele momento. Então, quanto mais nós nos firmamos nas coisas celestiais, naquilo que a palavra de Deus fala, mais nós vamos orando segundo a sua vontade e recebendo aquilo que Ele já prometeu na sua palavra que daria aos seus filhos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu falei aqui que, de alguma forma, o Senhor é previsível. Me perdoa, Pai, porque o Senhor é infinito. Há mistérios, há segredos tão profundos no teu ser que homem algum pode penetrar, a menos que o Senhor revele. Lembro, Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo disse, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o Senhor revela quando o Senhor quer. A tua grandeza infinita esconde mistérios que nós ainda nem sequer conseguimos imaginar. Mas, Senhor, aquilo que nos foi dado na Tua palavra, nós podemos ver, nós podemos aprender e viver, e com isso, o que está revelado a nós na Tua palavra, nós sabemos como o Senhor responde. E por isso, Senhor, por esta âncora firmada no mundo espiritual, no reino de Deus, Pai, nós te agradecemos. Nossa esperança está em Ti, nossa confiança está em Ti, e a resposta vem de Ti, para a Tua glória e para Teu louvor. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, shalom.